Tu sabia que o Rio Grande do Sul possui 497 municípios? E que destes, 494 possuem ovinos? Essa é só uma das amostras de como a ovinocultura está enraizada no solo gaúcho. Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 2021, possuímos 2.973.454 ovinos. Outra curiosidade, por mais que esse saldo esteja espalhado por todo o Rio Grande do Sul, apenas 24 municípios detêm 70% de todo o rebanho. O tema de hoje, do nosso 6º episódio, é saldo ovino gaúcho. Vamos conversar um pouco sobre a distribuição, características, curiosidades e informações sobre o saldo gaúcho. Eu me chamo Ney, estarei apresentando esse episódio, mas junto comigo nesse projeto está a Vanessa. Para vocês que estão nos ouvindo, nosso muito obrigado. E aproveitamos para convidar para conhecer e curtir nossas redes sociais. Usamos elas para complementar os conteúdos abordados aqui. Estamos no YouTube, com vídeos e também com áudio do podcast, e no Instagram e no Facebook, com imagens, notícias e um pouco da nossa rotina. Além disso, temos nosso site, www.maisovinos.com.br, onde tentamos resumir um pouquinho de tudo isso que a gente traz para vocês. A participação, a interação e a opinião de vocês é muito importante para nós. E juntos estamos aqui por Mais Ovinos. Toda pessoa que tem relação com a ovinocultura gaúcha já ouviu histórias do tipo: no ano tal tinha mais de 10 milhões de ovelhas, ou na minha época toda a fazenda tinha pelo menos X mil ovelhas. De fato, essas histórias em parte são verídicas. O maior saldo histórico registrado no Rio Grande do Sul pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, foi no ano de 1982. Notem que há 40 anos atrás, quando tínhamos, nessa data, 14.212.042 ovinos. De lá para cá aconteceram muitas coisas, o saldo veio caindo, até que nosso último registro, em 2021, onde estamos com 2.973.454 ovinos. O Rio Grande do Sul, que por anos teve o maior saldo entre os estados brasileiros, hoje ocupa a 3ª posição. Em primeiro lugar está a Bahia e em segundo Pernambuco. Nossa ideia hoje não é fazer uma retomada histórica, teria assuntos para vários episódios de podcast, mas precisamos falar brevemente alguns pontos relevantes para nos situarmos. A ovinocultura ainda dava seus primeiros passos em 1900, embora já fosse uma atividade importante ao redor do mundo. Em 1914 acontece a Primeira Guerra Mundial. O Brasil mantém uma posição de neutralidade, não participa efetivamente da guerra, mas os países que participaram acabaram tendo suas produções prejudicadas. Nesse aspecto, sem a matéria-prima, mas ainda precisando principalmente da lã, excelente fonte de abrigo, começam a comprar ao redor do mundo. Abre uma janela então para a ovinocultura no Brasil. E por questão de colonização, clima, aqui a gente está falando praticamente só do Rio Grande do Sul. Em 1930, começa o registro das primeiras barracas, que é o nome do negócio de quem compra e estoca lã, ou seja, o negócio estava andando, estava prosperando. E em 1939, temos a Segunda Guerra Mundial. Novamente o mesmo cenário, muito semelhante, e a oportunidade novamente surge. Em 1942, surge a ARCO, Associação, hoje brasileira, dos criadores de ovinos. Tínhamos uma Secretaria de Agricultura voltada para os ovinos. E ao longo dos anos 40, as cooperativas se criam e ganham muita força. Daí em diante, ocorreram os anos dourados da ovinocultura. A lã chegou a ser o principal produto do agronegócio gaúcho, era chamada de ouro branco. E aí, lá por volta dos anos 80, mais pro finalzinho, por uma série de fatores, a lã foi perdendo importância, o mundo se reorganizando, ou tomando novas direções, a lã perde valor, perde mercado, e a nossa ovinocultura veio diminuindo porque era muito dependente da lã. Assim, saímos lá dos 14 milhões de 1982 para aproximadamente 3 milhões de hoje. Um parênteses. Na maioria dos relatos, o grande causador dessa desvalorização da lã foi o surgimento das fibras sintéticas. De fato, obviamente, houve um prejuízo por isso, mas existiram muitos outros fatores atuando simultaneamente, como estoque mundial, forma de negociação, popularização da energia elétrica e até a indústria da moda. Nós vamos falar sobre tudo isso lá no episódio sobre a lã. Sempre se falou sobre carne ovina,
e lá por 1995 começaram alguns projetos aqui no Rio Grande do Sul. Nos anos 2000 ganharam mais força e hoje podemos dizer que já há algum tempo o carro-chefe da ovinocultura é a carne, não só no Brasil como também no mundo. Embora saibamos que as duas atividades podem andar juntas e que não é por isso que devemos descuidar da nossa lã. Voltando para o nosso saldo atual, além de termos ovinos em mais de 99% dos municípios gaúchos, temos 46.804 propriedades que criam ovinos. Notem que sobre esses números já é possível fazermos algumas médias, mas antes é preciso estar atento. Média é uma forma de avaliarmos, mas normalmente ela não nos dá precisão, então cuidado com as médias. 3 médias que temos com os números que já falamos são aproximadamente 3 milhões de ovinos divididos pelos 494 municípios, nos dá uma média de 6.000 animais por município. Então temos, em média, 6.000 ovinos por município no Rio Grande do Sul. Dividindo o nosso saldo pelo número de propriedades, nós vamos ter uma média de 65 ovinos por propriedade no Rio Grande do Sul. E essas propriedades, divididas pelos números de municípios, nos dá uma média de 92 propriedades por municípios. Dessas médias, nos trabalhos que temos feitos, a do número de ovinos por propriedade, 65, tem se mostrado a que mais se repete. Ou seja, por mais que tenhamos propriedades com mais ou com menos saldo, muitas propriedades estão próximas dessa média. Outro tema sobre o saldo é a sua formação. Inclusive citamos isso nos episódios passados. Desses quase 3 milhões de ovinos, 1.863.942 são fêmeas adultas, as nossas matrizes. Temos ainda 367.689 machos adultos. Lembre que falamos que dava uma média de 5 para 1, né? Pois é, temos muito machos adultos no nosso saldo. E para fechar, temos 311.397 machos jovens, que são os cordeiros, 430.426 fêmeas jovens, que são as cordeiras. Um número que conseguimos obter com essa informação da formação do rebanho é que com essas quase 1.800.000 matrizes, nasceram apenas 741.000 crias, entre machos e fêmeas. Lembra do nosso episódio sobre índice zootécnico? Pois é, dividindo esse total de crias sobre o número de matrizes, a gente tem 41% de assinalação como média do Rio Grande do Sul, ou seja, temos muito ainda a melhorar. Para falar da distribuição por municípios, fizemos um filtro. Afinal, falar dos 494 municípios que possuem ovino seria complicado. Dividimos os municípios em 4 grupos, conforme seus saldos. Eu vou reforçar para vocês acessarem nossas redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook, porque lá colocaremos esses números em forma de imagens, para facilitar a leitura e a compreensão. Aqui, eu vou arredondar um pouquinho esses números para ficar mais dinâmico. No primeiro grupo, a gente colocou todos os municípios que possuíam pelo menos 30.000 ovinos, ou seja, 1% do rebanho. E nesse filtro, apenas 24 municípios atingiram. O segundo filtro, colocamos os que tinham menos do que 30.000, mas mais de 3.000 animais. Nestes, 70 municípios se enquadraram. Nosso terceiro filtro eram os que tinham mais de 300 animais, e nesse, 277 municípios ficaram. E o nosso último filtro, os que tinham menos de 300 animais, e 123 municípios se enquadraram. Notem que nesse caso, a média não foi uma boa indicadora. Temos uma ovinocultura espalhada por todo o estado em pequenos saldos, mas poucos municípios concentram grandes saldos. Apenas 24 municípios, o que estavam na primeira faixa, possuem 70% de todo o rebanho gaúcho. Outro fator curioso é que esses municípios estão predominantemente na região da Campanha e na fronteira oeste, o que a gente chama de mesorregião sudoeste e sudeste. Observem como esse número de 24 municípios deterem 70% do rebanho é impactante. Fazendo uma conta simples, como a proporcionalidade de fêmeas e machos não se alterou, mesmo que os demais 470 municípios que têm 30% do saldo tivessem 100% de assinalação, e lógico que isso é uma conta hipotética, mas pensem a dificuldade de 470 municípios terem 100% de assinalação. Esses 24 municípios que detêm 70% do rebanho, eles precisariam apenas de 50% de assinalação, ou seja, metade da eficiência, para produzir o mesmo número de cordeiros e cordeiras.
Na nossa avaliação, esses 24 municípios são tão importantes que a gente quer até citar um por um para fazer um registro histórico deles. Eu vou dar uma arredondadinha nos números só, né? Então, em primeiro lugar, o município que mais tem saldo no Rio Grande do Sul é Santana do Livramento, com 291 mil animais. Em segundo lugar está Alegrete, com 194 mil ovinos. Em terceiro, Uruguaiana, com 147 mil. E em quarto vem Quaraí, com 146. A quinta posição é de Rosário do Sul, com 111 mil. E em sexto, Pinheiro Machado, com 110 mil. Dom Pedrito vem em sétimo, com 111 mil. Bagé é o oitavo, com 90 mil. Piratini é o nono, com 83 mil. São Gabriel o décimo, com 82 mil. Erval, 11º, com 76 mil. Com 73 mil, Lavras do Sul ocupa a 12ª posição. E o 13º é Caçapava do Sul. A 14ª posição é de Santiago, com 62 mil ovinos. 15º, Encruzilhada do Sul, com 52 mil. 16º, Bossoroca, com 51 mil. Em 17º, Santana da Boa Vista, com 49 mil. Em 18º, Santa Vitória do Palmar, com 44 mil. E também 44 mil em 19º vem Jaguarão. O 20º município é São Borja, com 38 mil ovinos. 21º, Cachoeira do Sul, com 33 mil. 22º, Canguçu, com 31 mil. Itaqui é o 23º, com 30 mil. E o 24º município e o último da nossa lista, Santo Antônio das Missões, com 29 mil ovinos. Por mais que seja impactante esses 24 municípios, é claro que a ovinocultura do Rio Grande do Sul não está apenas nesses. É claro que existem muitas propriedades, ótimas propriedades, por todo o nosso estado. Saldo é importante, mas mais importante do que o saldo é o que produzimos com o que temos. É óbvio que pode haver propriedade com 1.000 animais e que está dando prejuízo, e outras têm 300 e está obtendo ótimos lucros. Então saldo é uma questão que a gente tem que observar, mas não pode se ater apenas a ela. Outro ponto que a gente precisa deixar registrado aqui é que esse saldo ovino gaúcho ele vem diminuindo ano após ano, mas de 2020 para 2021 essa diminuição foi muito baixa. Dá para se dizer que quase não teve. É como se a gente tivesse estancado a hemorragia. Portanto, é a hora da gente reagir. Embora a lã ainda esteja num cenário difícil e a própria carne esteja com valores abaixo das carnes bovinas, a ovinocultura com bons índices remunera e pode, e até deve, ser uma alternativa para diversificar a pecuária. É preciso trabalharmos por mais ovinos. Para encerrar o podcast de hoje, então, a gente tem que relembrar que esses números eles foram disponibilizados pela Secretaria de Agricultura do Governo do Estado Gaúcho. E eles são obtidos através da declaração anual que todo produtor é obrigado por lei a realizar. Então a gente reforça a importância da gente fazer essa declaração da forma mais correta possível, contando certinho os animais, fazendo dentro de um prazo, porque só assim a gente vai saber aonde estamos, como estão distribuídos esses animais, e até pedir políticas públicas, fazer solicitações e ponderações sobre o nosso saldo. Esse foi o 6º episódio do nosso podcast. Eu agradeço a atenção e a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Falamos sobre saldo ovino gaúcho e nos encontramos domingo que vem. Até lá!